E aí, pessoal, aqui é o Glauco e esse é o canal Física Pura. Vamos resolver aqui mais uma questão do PAS, dessa vez do ano de 2021, certo? Questão do PAS, o EMA-Sul. Veja só, texto gigante, mais texto, mais informação, questão grande, prova extensa, compensa dar uma olhada na pergunta, certo? Vamos olhar a pergunta e vamos ver, de acordo com a pergunta, se dá para a gente se virar sem aquele texto gigante. Aqui, ó. Considerando a situação descrita acima, que no momento da colisão, então a gente vai ter que voltar na situação descrita. A situação é essa. Aqui, nesse texto acima, tem uma contextualização da situação, mas a situação descrita é essa daqui, que começa a partir do momento que diz que um carro de massa, eu vou chamar essa massa de M1, de 1.600 quilogramas, que se deslocava de oeste para leste com uma velocidade de módulo 72 km por hora. Pessoal, olha só, velocidade 72 km por hora, isso aqui é uma figurinha carimbada em vestibulares, né? Essa velocidade aqui, ó, velocidade igual a 72 km por hora, é a velocidade do carro que eu estava chamando de carro 1, portanto eu vou chamar de V1, certo? Só que essa velocidade eu já converto direto para metro por segundo, já fica mais fácil. Eu sempre utilizo o sistema internacional, então 20 metros por segundo. Igual, como é que você chega nesse 20? Dividindo 72 por 3,6, que é o que a gente faz quando quer transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, beleza? Se você ficou na dúvida aí, dá uma olhadinha no nosso site, tá? Que lá você vai encontrar um curso completo de física que explica tudo isso e muito mais detalhadamente, beleza? E aproveitando a oportunidade, se você gostar do vídeo, deixa a sua curtida aí, comenta aí e compartilha com seu colega que também está estudando. Vamos em frente aqui. Então, esse carro colidiu com uma caminhonete de massa igual a 2.400 kg. A caminhonete, eu já chamei o carro de 1, eu vou chamar a caminhonete de 2. Então, esse daqui, ó, é o valor da massa M2, que é o da caminhonete, que vale 2.400 kg. Ok. E que se deslocava do sul para o norte com uma velocidade de módulo 36 km por hora. Então, a velocidade da caminhonete era 36 km por hora. Eu venho aqui, essa velocidade é a velocidade do que eu chamei de 2, portanto, a velocidade V2 vale 36 km por hora. Transformando isso daí para metro por segundo, eu divido por 3,6, vai dar igual a quanto? 10 metros por segundo, né? Você pode também perceber que é 10, por quê? Porque é 36 km por hora, é exatamente igual a metade de 72. Portanto, se aqui era 20 metros por segundo, aqui vai ser 10. Beleza, continuando. Então, você tinha um carro de oeste para leste e o outro carro de sul para norte. Ok. Em virtude da colisão, eles colidiram, né? Colidiram, se chocaram, esbarroaram um no outro, popularmente falando, né? Os dois veículos seguiram engavetados. Esse termo engavetado significa juntos, como um único corpo, na direção nordeste. E aí você tem aqui a fonte, né? Tá aqui, esse aqui é o site que mostrou aí essa reportagem, tá? Essa reportagem foi adaptada. Então vamos só pegar as informações e jogar ali na frente para poder resolver. Mas primeiro vamos ver o que é que está sendo perguntado. Aqui está mostrado o desenho, né? Não precisa de muita coisa, já está mostrando o carro e a caminhonete, apesar de que parecem dois carros aí, mas não tem problema, né? A única coisa que importa dessa situação é que os dois estavam em direções que formavam um ângulo de 90 graus entre si, ó. Eles são perpendiculares, tá certo? E aí, considerando essa situação descrita no momento da colisão, estava chovendo e por isso não havia atrito entre os veículos e a estrada. Esse veículo pode ser desprezado. O módulo da velocidade no momento em que os dois veículos movem-se juntos na direção nordeste é igual a quanto? Pessoal, aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar que assunto é esse. Se tem colisão, pessoal, é colisão, tá? Se bateu, juntou, colidiu, então você precisa estudar colisão. Na colisão, o que é sempre válido? A quantidade de movimento sempre se conserva. Quantidade de movimento sempre se conserva. E claro que esse assunto é um assunto corriqueiro? Não, ele não é um assunto corriqueiro. Ele é geralmente um assunto em escola pública visto no final do primeiro ano, quando é visto. Então vamos só recapitular aqui. O que é quantidade de movimento? É o produto da massa do objeto vezes a velocidade desse objeto.
Quantidade de movimento é uma grandeza escalar, ou seja, aquela que só com o valor já fica definida, ou é uma grandeza vetorial? É uma grandeza vetorial. Então, para determinar a quantidade de movimento resultante, eu preciso usar o quê? Vetores. E nesse caso, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é isso aqui, ó. Você está tendo isso aqui, ó. O primeiro carro vem nessa via, né? Tá aqui, ó. E o segundo carro vem na outra via. Eu não vou desenhar as vias na mesma direção que elas foram desenhadas ali na figura, não precisa disso. A única coisa que a gente precisa saber é que essas vias são perpendiculares entre si. Então, você vai ter aqui, ó, um carro, deixa eu só finalizar o desenho da via aqui, né? O carro 1 vem nessa via, né? Com a massa 1 e a velocidade 1. Portanto, com a quantidade de movimento Q1. O carro 2 vem nessa outra via, com a massa 2 e velocidade 2. Portanto, com a quantidade de movimento Q2. E aí o que vai acontecer? Esses dois carros vão se chocar aqui, ó. Eles vão se chocar nessa posição. E quando eles se chocam, o que é que acontece? Esse conjunto, que agora é o conjunto dos dois carros juntos, eles vão sair nessa direção aqui, ó, na direção nordeste, com a velocidade v do conjunto. Né? E aí, se eles saem com essa velocidade v do conjunto, eles saem com a quantidade de movimento total, que eu vou chamar de Q12. Mas o Q12 aqui não é de 12, é de 1 e 2 juntos, certo? Basicamente é isso. Então, qual é o princípio físico que eu vou usar para resolver essa questão? Se chama princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento após a colisão, certo? Então, quantidade de movimento antes da colisão e após a colisão é a mesma. Antes da colisão, eu vou fazer a soma vetorial das quantidades de movimento dos carros 1 e 2. E depois da colisão, eles estão juntos. Então, é uma quantidade de movimento só, que é a quantidade de movimento dos dois objetos que seguem juntos. A gente vai fazer aqui nessa outra página, coletando os dados aqui da primeira página. M1, 1.600, V1, 20. Vamos anotar aqui. M1 é igual a 1.600 quilogramas, certo? E a velocidade V1 antes da colisão, 20 metros por segundo. Ok. A massa M2 vai ser de outra cor aqui. M2 igual a 2.400 kg, ele falou aqui, né? Vamos ver aqui, ó. 2.400 kg, está aqui, ó. E a velocidade igual a quanto? 10 metros por segundo. Então, aqui V2 igual a 10 metros por segundo, certo? Aí, qual é o valor da quantidade de movimento Q1, que é a quantidade de movimento antes da colisão? A quantidade de movimento Q1 é igual a M1 vezes V1, que vai dar quanto? M1 vezes V1 vai dar M1, 1.600, V1 igual a quanto? 20. Quanto é que é 1.600 vezes 20? Aí eu faço assim, ó, 16 vezes 2, dá 32. Se eu não tiver errado, né, que ultimamente eu tenho errado conta. 32. Sobrou quantos zeros? 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, essa é a quantidade de movimento. Qual é a unidade de medida dessa quantidade de movimento? Quilograma vezes metro por segundo. Ok? Quilograma vezes metro por segundo. Tá aqui. Essa é a quantidade de movimento do objeto 1. Ainda. Essa questão é um pouco extensa, pessoal. Ela é trabalhosa. Se você veio aqui para pegar a resolução porque não conseguiu resolver, você sabe realmente o que está acontecendo aí no seu estudo de física, porque ela é realmente trabalhosa, tá? Quantidade de movimento Q2, quanto é? É a massa M2 vezes a velocidade V2. Qual é a unidade de medida da massa M2? Quilograma. E da velocidade V2? Metro por segundo. Está tudo no sistema internacional? Está. Valor da massa M2, quanto é? É 2.400, ok? E o valor da velocidade V2, quanto é? É 10. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 24.000 quilograma vezes metro por segundo. Pronto, achamos as duas quantidades de movimento. E agora? Glauco, você anotou aqui que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento após a colisão, verdade? Verdade. Então, como é que eu calculo essa quantidade de movimento antes da colisão? Veja só. Essa quantidade de movimento antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento 1 mais a quantidade de movimento 2. Aí você diz assim, então é só somar 3.200 mais, aliás, 32.000 mais 24.000? Não. Por que não? Porque quantidade de movimento, pessoal, é uma grandeza vetorial. Esse é o maior problema dessa questão.
Se quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, essa quantidade de movimento antes da colisão, ela deve ser obtida pela soma dos vetores Q1 e Q2. Os vetores Q1 e Q2 não estão na mesma reta, portanto, eu não posso só pegar e somar seus valores. Pelo meu desenho, esquecendo um pouco o desenho aqui que a prova forneceu, pelo meu desenho, eu tenho a quantidade de movimento Q1 na horizontal e a quantidade de movimento Q2 na vertical. Então, vai ficar assim, ó. Q1 está para cá, horizontal, está aqui, ó. Esse é o meu vetor quantidade de movimento Q1, que vale quanto? Vale 32.000, é um vetor grande, né? 32.000. E o meu vetor V2, ele está para cá, ó. V2, está para cá, desse jeito aqui. É o meu vetor Q2, aliás, que vale quanto? 24.000. E aí, a soma desses dois, pessoal, eu preciso saber somar vetores. E como é que eu vou fazer para somar esses vetores? Aí, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Utilizar o método do paralelogramo, que é só você traçar aqui, ó, fechando o paralelogramo aqui, fechando aqui, isso mesmo, dá um trabalhão mesmo. A quantidade de movimento resultante vai ser essa, ó. Tchan, essa daqui, certo? Esse é o nosso vetor quantidade de movimento antes da colisão. Glauco, como é que eu vou fazer para calcular essa quantidade de movimento antes da colisão? Eu vou precisar usar o teorema de Pitágoras. Então, vamos aqui, ó, só copiando aqui para a gente substituir ali na outra folha, para não ter que desenhar tudo de novo, certo? Vamos copiar aqui e vamos colar aqui na nossa outra folha, que a gente vai colocar aqui para a gente resolver. Vamos ver aqui, colar. Pronto. Então, a gente vai continuar a partir daqui. Como é que eu vou calcular essa quantidade de movimento agora, Glauco? Aí eu venho aqui e vamos lá. Quantidade de movimento antes da colisão ao quadrado, esse Q, eu vou chamar de QA, tá? De Q antes ao quadrado, é igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. E, Glauco, mas por quê? Porque quando eu vou somar dois vetores perpendiculares entre si, essa é a maneira correta de fazer a soma. Então, essa quantidade de movimento antes da colisão ao quadrado vai ser... Quem é Q1? A gente viu aqui que ele vale 32.000. Ok. 32.000 elevado ao quadrado, mais quem é Q2? É 24.000. 24.000 elevado ao quadrado. Gente, rapaz, isso aí é um negócio desumano para fazer, né? Então, pessoal, agora aqui, na hora da prova, eu, Glauco, faço como? Eu faço assim, veja, que ao quadrado é igual a... Olha, você pode fazer a conta que você quiser, tá? É matemática, é contigo, do jeito que você aprendeu. Eu faço assim. Quem é 32? 32 é 4 vezes 8.000, tá? 4 vezes 8.000, dá 32.000. Isso aqui está elevado ao quadrado. Mas, quem é 24? É 3 vezes 8.000. Tá? Elevado ao quadrado. Eu tenho aqui, pessoal, o númerozinho mágico de Pitágoras, né? O número mágico de Pitágoras diz o seguinte, ó, se um dos vetores que está aqui, ó, nessa direção, é proporcional a 3, o outro vetor que está nessa direção aqui é proporcional a 4, então a minha hipotenusa, esse vetorzinho aqui, ó, é proporcional a quanto? A 5. Então, você pode fazer a conta do jeito que você quiser, que você vai encontrar que esse QA vai dar igual a 5 vezes 8.000, tá? Pode fazer a conta. Vai dar isso aqui, que vai dar quanto? 40.000. Tá? Glauco, eu não entendi. Isso aqui é uma questão de matemática. Quando você fizer a conta, vai dar 40.000. Quilograma vezes metro por segundo. Ah, mas faz aqui. Eu posso fazer. Aí vai ficar como? Vai ficar, se eu fizer aqui a conta, vai dar o quê? 4 ao quadrado, QA ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, vezes 8.000 ao quadrado, eu não vou fazer essa conta, mais 3 ao quadrado, 9, vezes 8.000 ao quadrado, eu não vou fazer essa conta também, QA ao quadrado vai dar igual a quanto? Aí, olha só, esse 8.000 ao quadrado é como se fosse uma laranja. Uma laranja, outra laranja. 16 laranja, mais 9 laranja, 25 laranja. Então, vai dar 25. Laranja, quem é?
é 8.000 ao quadrado. Na hora de calcular o QA, é só tirar a raiz quadrada disso aí tudo. Isso aqui é uma técnica para você não precisar fazer as contas. Raiz de 25 vezes 8.000 ao quadrado. Quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Quanto é a raiz quadrada de 8.000 ao quadrado? É 8.000. Quanto é 5 vezes 8.000? É 40.000. Então, a quantidade de movimento antes da colisão é quanto? 40.000. E depois da colisão, Glauco? Depois da colisão, o que é que nós vamos ter? A gente tem que a quantidade de movimento após a colisão, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, tem que ser igual à quantidade de movimento antes da colisão, certo? Após a colisão, como é que vai ficar? Observa o nosso desenho aqui, ó. Você está vendo que os dois carros seguem juntos aqui, ó. Após a colisão, essa quantidade de movimento após a colisão, ela é a massa que se movimenta junto, que é a soma das massas, né, vezes a velocidade após a colisão, que eu vou chamar simplesmente de V'. Vou chamar de V' aqui. Tá? Então, essa quantidade de movimento após a colisão é a soma das massas vezes a velocidade, já que agora eles estão se movimentando juntos. Aí eu venho aqui, quantidade de movimento, M1 mais M2, após a colisão eles vão seguir juntos, vezes a velocidade após a colisão, é igual à quantidade de movimento antes da colisão. Quem era a quantidade de movimento antes da colisão? Está aqui, ó, 40.000. Então, aqui, ó, 40.000. Massa 1 mais massa 2 vai dar quanto? M1 está aqui, é 1.600, e M2 está aqui, é 2.400. Então, vai ficar 1.600 mais 2.400 quilogramas juntas, vezes a velocidade após a colisão, é igual a 40.000. Tá? Quanto é 1.600 mais 2.400? 1.600 mais 2.400. Vou fazer aqui a conta só para não ter dúvida. 4.000 vezes V' é igual a 40.000. Já está tudo no sistema internacional. Agora, V' é igual a 40.000 dividido por 4.000. E aí, vai dar o quê? 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. 40 dividido por 10 vai dar quanto? 40 dividido por 4 vai dar quanto? 10 metros por segundo. Então, o valor da velocidade dos dois carros após a colisão é 10 metros por segundo. E, desse modo, a alternativa correta é a letra E. Beleza? Então é isso. Se você gostou da resolução, deixa a sua curtida aí, compartilha com seus amigos e vamos